Minha esposa queria relacionamento aberto para me provocar. Provoquei de volta e agora ela está tendo um colapso. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou contar para vocês uma história que mudou completamente a minha vida e que, sinceramente, eu nunca imaginei que fosse viver. Antes de começar, se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho porque eu conto histórias reais de relacionamentos toda semana. E se você já é inscrito, deixa aquele like maroto aí embaixo porque isso ajuda demais o canal a crescer. Beleza, vamos lá. A história de hoje é sobre como minha esposa quis abrir nosso casamento achando que ia me deixar no chão, mas acabou se dando muito mal. E olha, antes que você pense que isso aqui é algum tipo de vingança barata, deixa eu te falar que não é nada disso. É sobre respeito próprio, sobre não aceitar ser tratado como capacho e sobre as consequências de brincar com os sentimentos de alguém. Então fica até o final porque essa história tem reviravoltas que você não vai acreditar. Meu nome é Rafael, tenho 34 anos e sou engenheiro civil. Minha esposa, vou chamá-la de Marina, tem 32 anos e trabalha como arquiteta. A gente se conheceu na faculdade há uns 12 anos e casamos faz 6. No começo, nosso relacionamento era perfeito. Sabe aquele casal que todo mundo acha lindo, que posta foto feliz nas redes sociais, que viaja junto, que tem projetos em comum? Éramos exatamente assim. Construímos uma vida juntos, compramos um apartamento, adotamos um cachorro, falávamos em ter filhos em breve. Tudo parecia estar nos trilhos. Mas há uns 8 meses, as coisas começaram a mudar. E olha, me diz uma coisa aí nos comentários, você já percebeu quando alguém começa a mudar com você? Quando a pessoa fica diferente, mais distante, mais crítica. Foi exatamente isso que começou a acontecer. Marina começou a ficar estranha. Ela sempre foi uma mulher confiante, mas de repente estava obcecada com a academia, com roupas novas, com a aparência. Olha, não me entendam mal, não tem nada de errado em querer se cuidar. O problema é quando isso vem acompanhado de outras mudanças. Ela começou a sair mais com as amigas, coisa que eu sempre apoiei, mas agora era diferente. Eram saídas até tarde, finais de semana inteiros fora, e sempre com desculpas vagas. Quando eu perguntava como tinha sido, ela respondia com monossílabos. Foi bom. Foi legal. Nada demais. Eu comecei a sentir que estava perdendo minha esposa, sabe? Aquela sensação ruim de que a pessoa está ali fisicamente mas a cabeça dela está em outro lugar. E aí chegamos a 3 meses atrás. Uma sexta-feira à noite. Eu tinha chegado do trabalho, tomado banho, e estava esperando ela para a gente pedir alguma coisa para comer e assistir um filme, tipo nosso ritual de sexta. Mas quando ela chegou, sentou no sofá com aquela cara séria e falou que precisava conversar comigo. Gente, você que está assistindo, comenta aí embaixo se você também trava quando alguém fala que precisa conversar. Porque eu congelei na hora. Marina respirou fundo e soltou a bomba. Ela disse que estava se sentindo presa no casamento. Que amava ainda, mas que sentia que estava perdendo a juventude. Que a gente tinha casado cedo demais e que ela nunca tinha tido a chance de explorar, de viver experiências diferentes, de conhecer outras pessoas. Eu fiquei em choque. Perguntei se ela estava infeliz, se eu tinha feito alguma coisa errada, se era algo que a gente podia resolver juntos. Ela disse que não era sobre mim, que era sobre ela mesma, sobre as necessidades dela. E então ela propôs. Ela queria que a gente abrisse o relacionamento. Disse que tinha lido sobre isso, que conhecia casais que faziam e eram felizes, que isso poderia até fortalecer nosso vínculo. Ela usou todos os argumentos modernos, sabe? Falou sobre liberdade, sobre não sermos propriedade um do outro, sobre como o amor verdadeiro não precisa de exclusividade. Eu fiquei completamente perdido. Aquilo era tão fora da realidade que a gente tinha construído que eu simplesmente não sabia o que responder. Perguntei se ela já tinha alguém em mente. Ela disse que não, que era só uma vontade de explorar. Mas a forma como ela desviou o olhar me disse que estava mentindo. Eu conhecia aquela mulher há mais de 10 anos, eu sabia quando ela não estava sendo completamente honesta comigo. Mas eu também não queria acreditar que minha esposa, a mulher com quem eu tinha construído uma vida inteira, pudesse estar me enganando. Pedi um tempo para pensar. Passei o final de semana inteiro processando aquilo. Pesquisei sobre relacionamentos abertos, li fóruns, vi vídeos, tentei entender se aquilo realmente poderia funcionar. E olha, para alguns casais funciona assim, não estou aqui para julgar ninguém. Mas para mim, aquilo não fazia sentido. Eu tinha escolhido casar justamente porque queria construir algo exclusivo, algo só nosso. Se eu quisesse ficar saindo com várias pessoas, eu não teria casado. Segunda-feira à noite, ela me perguntou o que eu tinha decidido. E aí eu fiz algo que, olhando para trás, foi o melhor movimento estratégico da minha vida. Eu disse que não. Disse que não concordava com relacionamento aberto, que aquilo ia contra tudo que eu acreditava sobre casamento, e que se ela realmente quisesse isso, então talvez fosse melhor a gente se separar. Coloca aí nos comentários se você acha que eu fiz certo ou errado nessa hora. A reação dela foi reveladora. Ela não ficou triste. Ela ficou irritada. Brava mesmo. Disse que eu estava sendo possessivo, controlador, antiquado. Que eu não confiava nela. Que era egoísmo da minha parte querer prendê-la. Gente, olha a inversão que ela fez.
Eu, que estava defendendo os votos do nosso casamento, era o vilão da história. Ela, que queria sair com outras pessoas, era a vítima incompreendida. Mas eu me mantive firme. Disse que não ia mudar de ideia e que a decisão agora era dela. Se ela quisesse mesmo esse estilo de vida, eu não ia impedir, mas ia ser sem mim. E sabe o que aconteceu? Ela recuou. Disse que tinha sido só uma ideia, que não era tão importante assim, que preferia ficar comigo. Pediu desculpas e disse que não ia tocar mais no assunto. Eu queria acreditar. Queria muito acreditar que aquilo tinha sido só uma crise passageira e que agora a gente ia voltar ao normal. Mas alguma coisa dentro de mim sabia que não tinha terminado. E eu estava certo. 2 semanas depois, ela trouxe o assunto de novo. Dessa vez com uma abordagem diferente. Ela disse que tinha pensado muito e que realmente precisava disso, que ia sufocar se continuasse presa, que me amava mais que precisava dessa liberdade. E aí ela fez algo que me deixou com muita raiva. Ela começou a chorar e disse que se eu realmente amasse, eu deixaria ela ser feliz. Que o amor verdadeiro era sobre querer a felicidade do outro, mesmo que isso nos machucasse. Ela estava usando minhas próprias emoções contra mim, me manipulando emocionalmente para conseguir o que queria. E olha, isso é algo sério, gente. Se você está num relacionamento onde a pessoa usa chantagem emocional para conseguir as coisas, presta atenção porque isso é um sinal vermelho enorme. Mas dessa vez, eu não cedi de novo. Mantive minha posição. E então Marina fez algo que mudou tudo. Ela deu um ultimato. Disse que ou eu aceitava o relacionamento aberto ou ela ia embora. Que não conseguia mais viver daquele jeito e que precisava fazer escolhas por ela mesma. Coloca nos comentários, o que você faria numa situação dessas? Aceitaria para não perder a pessoa ou manteria seus valores? Fiquei em silêncio por um tempo bem longo. Aquele foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Por um lado, eu amava aquela mulher e não queria perdê-la. Por outro, eu sabia que se eu aceitasse aquilo só para mantê-la comigo, eu ia estar traindo a mim mesmo, ia estar abrindo mão da minha dignidade. E então eu tive uma ideia. Uma ideia que na hora pareceu arriscada, mas que acabou sendo a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Eu olhei para ela e disse: tá bom. Aceito. Vamos abrir o relacionamento. A cara de surpresa misturada com vitória que ela fez foi algo que eu nunca vou esquecer. Ela não esperava que eu fosse ceder. Ela até pareceu meio sem graça por um segundo, como se não soubesse como reagir. Mas logo em seguida veio toda empolgada, me abraçou, disse que eu não ia me arrepender, que isso ia ser bom para nós dois, que nosso casamento ia ficar ainda mais forte. Aí ela começou a estabelecer regras. E olha só que interessante, todas as regras eram convenientes para ela. Nada de trazer pessoas para casa, nada de se envolver emocionalmente, nada de contar detalhes um para o outro, proteção sempre, e por aí vai. Eu concordei com tudo. Mas aí eu falei que também queria adicionar uma regra. Que tudo que valesse para um, valeria para o outro. Que se ela tinha liberdade para sair com outras pessoas, eu também tinha. Que era um relacionamento aberto de verdade, não uma carta branca só para ela. A expressão no rosto dela mudou na hora. Era óbvio que ela não tinha pensado nisso. Ela tinha imaginado um cenário onde ela sairia por aí fazendo o que quisesse enquanto eu ficaria em casa esperando por ela feito um capacho. Mas ela não podia voltar atrás agora sem parecer hipócrita, então ela concordou. Claro, com aquele sorrisinho de quem pensava que eu jamais ia realmente fazer nada. Ela achava que eu era muito certinho, muito conservador, muito apegado a ela para de fato sair com outras pessoas. E talvez ela estivesse certa. Talvez eu realmente não fosse fazer nada. Mas aí aconteceu algo que mudou tudo. 3 dias depois daquela conversa, ela saiu numa sexta-noite. Se arrumou toda, perfume caro, roupa nova, e saiu dizendo que ia encontrar umas amigas. Voltou só no sábado de tarde. Não deu satisfação, não mandou mensagem durante a noite, nada. E quando chegou, estava com aquele ar de quem tinha feito alguma coisa e estava se sentindo poderosa por isso. Eu não perguntei nada. Simplesmente disse oi, que bom que você se divertiu, e continuei fazendo o que estava fazendo. Mas por dentro eu estava fervendo. Não de ciúme, que é o que ela queria. Eu era com raiva. Raiva de estar sendo desrespeitado daquele jeito, de ela achar que podia fazer o que quisesse comigo e eu ia simplesmente aceitar. E foi nesse momento que eu decidi que se ela ia jogar esse jogo, eu também ia jogar. E ia jogar para ganhar. Na segunda-feira, voltei para o trabalho com uma mentalidade completamente diferente. Eu sempre fui focado no trabalho, sério, profissional. Mas agora eu comecei a prestar atenção nas pessoas ao meu redor. E foi aí que eu realmente notei a Juliana. Ela era analista de projetos na empresa, trabalhava num departamento diferente do meu, mas a gente sempre se cruzava nas reuniões. Ela tinha uns 29 anos, era inteligente, engraçada e muito bonita. A gente sempre teve uma boa relação de trabalho, daquelas conversas rápidas no corredor ou no elevador. Mas daquela segunda em diante, eu comecei a puxar mais conversa. Nada forçado, nada desrespeitoso, só sendo mais aberto e receptivo. E percebi que ela também era interessada em conversar comigo. As conversas no elevador foram ficando mais longas. A gente começou a tomar café juntos na copa. Ela ria das minhas piadas.
Eu percebia que ela gostava da minha companhia. Pessoal, comenta aí se você acha que eu estava errado em fazer isso. Tecnicamente eu tinha permissão da minha esposa, né? Mas eu sei que muitos de vocês podem achar que isso foi longe demais. Mas deixe eu continuar a história. Uma coisa levou a outra e, depois de umas 2 semanas de conversas cada vez mais frequentes, a Juliana me chamou para tomar um chopp depois do trabalho. Disse que conhecia um lugar legal perto da empresa e que seria legal a gente conversar mais, sem ser só no ambiente de trabalho. Eu aceitei. E olha, foi uma das melhores noites que eu tinha tido em meses. A gente conversou sobre tudo. Sobre trabalho, sobre vida, sobre sonhos, sobre frustrações. Ela me contou que tinha terminado um relacionamento de 3 anos há uns 6 meses e que estava curtindo a vida de solteira. Eu fui honesto e contei que era casado, mas que estava num relacionamento aberto. A reação dela foi interessante. Ela não julgou, não ficou escandalizada. Ela só perguntou se eu estava confortável com isso e se era realmente o que eu queria. Foi a primeira pessoa que me fez essa pergunta de verdade, sem segundas intenções. E eu fui sincero. Disse que não era o que eu queria, mas que era a situação em que eu estava. Ela entendeu. E então ela foi direta comigo. Disse que me achava atraente e interessante, que estava gostando de passar tempo comigo, mas que não queria ser a outra nem entrar em nenhum drama de relacionamento complicado. Eu garantia a ela que não tinha drama, que minha esposa sabia e aprovava, que estávamos ambos livres para ver outras pessoas. E então ela sugeriu que a gente poderia continuar se encontrando, sem pressão, sem compromisso, só aproveitando a companhia um do outro. Eu concordei. E assim começou. A gente começou a sair regularmente. 1 ou 2 vezes por semana depois do trabalho. Às vezes era só um chopp e conversa. Outras vezes era jantar. E sim, eventualmente foi além disso. Mas não vou entrar em detalhes porque não é isso que importa na história. O que importa é que pela primeira vez em meses eu estava me sentindo bem. Me sentindo valorizado, desejado, interessante. A Juliana me ouvia de verdade. Ela se importava com o que eu tinha a dizer. Ela ria das minhas piadas. Ela me fazia sentir especial. E olha, não era nem tanto sobre a parte física. Era sobre a conexão, sobre ter alguém que realmente queria estar comigo, e não alguém que me via como um obstáculo para a própria felicidade. Enquanto isso, Marina estava na dela. Ela saía pelo menos 2 vezes por semana, às vezes mais. Sempre voltava tarde. Sempre com aquele ar de satisfação. E ela começou a ficar mais distante de mim. Mal conversava, mal olhava para mim. Dormia do outro lado da cama. Era como se eu fosse só o roommate que dividia as contas com ela. Deixa nos comentários se você já passou por isso, de morar com alguém mas se sentir completamente sozinho. Isso durou umas 3 semanas. E então um dia, numa quinta-feira, eu avisei casualmente que não ia estar em casa na sexta-noite. Que tinha uns compromissos depois do trabalho e que ia chegar tarde. A Marina mal prestou atenção. Disse tá bom e voltou a mexer no celular. Naquela sexta eu saí com a Juliana. A gente foi jantar num restaurante legal, viu um filme no cinema, e depois fomos tomar um vinho num bar. Cheguei em casa só de madrugada, por volta das 3 da manhã. E aí começou a virada dessa história toda. No sábado de manhã, acordei e Marina estava sentada na sala, olhando para o nada. Quando me viu, perguntou onde eu tinha ficado até aquela hora. Eu respondi que tinha saído. Ela perguntou com quem. Eu disse que tinha saído com uma pessoa que eu estava conhecendo. A cara dela começou a mudar. Ela perguntou que pessoa. Eu disse uma colega do trabalho, a Juliana. E então ela explodiu. Começou a gritar comigo. Perguntou como eu tinha coragem de fazer aquilo. Disse que eu estava sendo desrespeitoso, que estava humilhando ela. Que eu tinha dormido fora sem dar satisfação. Eu fiquei olhando para ela, completamente incrédulo. Aí eu perguntei bem calmamente. Marina, a gente não tem um relacionamento aberto? Você não disse que queria isso? Você não sai toda semana e volta tarde sem me dar satisfação nenhuma? Por que você está brava agora? Ela ficou sem palavras por alguns segundos. E então veio com uma resposta que me deixou pasmo. Ela disse que era diferente. Que ela precisava daquilo mas não achava que eu fosse realmente fazer também. Que achava que eu ia esperar por ela. Gente, vocês estão vendo isso? Ela queria ter a liberdade de fazer o que quisesse, mas esperava que eu ficasse em casa como um cachorrinho fiel esperando ela voltar. Comenta aí o que você acha dessa atitude. Eu disse que isso não era justo, que as regras valiam para os dois. Ela começou a chorar, disse que eu não a amava mais, que se eu amasse de verdade eu não conseguiria ficar com outra pessoa. Olha a inversão de novo. Ela podia fazer, mas eu não. Eu não cedi. Disse que ela tinha criado aquela situação e que agora tinha que lidar com as consequências. Ela passou o resto do fim de semana de cara fechada, me ignorando, fazendo drama. Mas eu continuei minha vida normalmente. Durante a semana seguinte, saí com a Juliana mais 2 vezes. E toda vez que eu chegava tarde, Marina ficava acordada esperando para fazer cena. Perguntava onde eu tinha estado, o que eu tinha feito, com quem eu estava.
Eu respondia sempre de forma vaga, do mesmo jeito que ela sempre fazia comigo. Isso a deixava ainda mais irritada. Uma semana depois, ela tentou uma abordagem diferente. Tentou ser sedutora comigo, me chamou para a gente ter uma noite especial, só nós dois. Disse que estava com saudade, que a gente precisava reconectar. Eu concordei. Mas quando chegou a hora, eu disse que estava cansado e que preferia só dormir. Ela ficou visivelmente frustrada. Não estava acostumada a ser rejeitada. E olha, eu não estava fazendo aquilo só para provocar. Eu genuinamente não estava interessado. Minha cabeça estava em outro lugar. Estava pensando nas conversas que tinha com a Juliana, na forma como ela me fazia rir, em como me sentia leve e feliz quando estava com ela. Marina tinha criado essa situação. Ela tinha aberto essa porta. E agora estava descobrindo que uma porta aberta vai para os dois lados. As semanas foram passando e a situação só piorava. Marina estava cada vez mais ansiosa, mais nervosa, mais controladora. Ela começou a questionar cada saída minha. Começou a olhar meu celular quando eu estava no banho. Começou a me ligar várias vezes quando eu estava fora. Era óbvio que ela estava surtando. Mas eu me mantive firme. Eu não estava fazendo nada errado. Estava só seguindo as regras que ela mesma tinha estabelecido. Um dia ela chegou em mim e disse que queria conversar sério. Que tinha repensado sobre o relacionamento aberto e que achava melhor a gente fechar de novo. Que tinha sido um erro, que ela tinha percebido que não era aquilo que ela queria de verdade. Eu olhei para ela e perguntei por que ela tinha mudado de ideia. Ela não conseguiu responder de forma honesta. Ficou enrolando, dizendo que tinha percebido que nosso casamento era mais importante, que tinha tido medo de me perder, essas coisas. Mas eu sabia a verdade. Ela só estava querendo fechar o relacionamento porque eu estava aproveitando a abertura melhor do que ela esperava. Ela tinha achado que ia ser só ela se divertindo enquanto eu ficava em casa sofrendo. Mas quando viu que eu também estava vivendo minha vida, conhecendo pessoas, sendo feliz, ela não conseguiu lidar. Deixa nos comentários se você acha que eu deveria ter aceitado fechar o relacionamento nessa hora. Eu disse a ela que ia pensar. Que era uma decisão importante e que eu precisava de tempo. A verdade é que eu não sabia mais o que eu queria. Parte de mim ainda amava Marina e queria salvar nosso casamento. Mas outra parte de mim tinha gostado muito de como minha vida estava agora. Eu estava me sentindo livre, valorizado, desejado. Estava tendo experiências novas, conhecendo uma pessoa incrível. Será que eu realmente queria voltar para como as coisas eram antes? Conversei com a Juliana sobre isso. Ela foi muito madura e compreensiva. Disse que não queria ser o motivo de um casamento acabar, mas que também não ia fingir que não havia algo especial entre a gente. Ela deixou claro que o que acontecesse com meu casamento tinha que ser minha decisão, não influenciada por ela. Disse que se eu decidisse voltar para minha esposa, ela ia entender e respeitar. Mas que se eu decidisse seguir em frente, ela estaria interessada em ver onde as coisas poderiam ir entre a gente. Enquanto isso, Marina estava ficando cada vez mais desesperada. Ela passou a tentar me reconquistar ativamente. Fazia jantares especiais. Me dava presentes. Tentava planejar viagens. Dizia o tempo todo que me amava e que tinha sido idiota. Que tinha quase perdido o amor da vida dela por causa de uma besteira. E olha, parte de mim ficava tocada com aquilo. Mas outra parte via aquilo como manipulação. Ela só estava fazendo isso porque tinha perdido o controle da situação. Um dia, cerca de 2 meses depois de tudo ter começado, eu cheguei em casa e encontrei Marina chorando na sala. Chorando de verdade, não aquele choro manipulativo. Ela estava em pedaços. Quando me viu, ela desabou. Disse que não estava conseguindo dormir, que não conseguia comer direito, que estava tendo crises de ansiedade. Que ficava imaginando eu com outras pessoas e isso estava acabando com ela. Que tinha percebido que tinha cometido o maior erro da vida dela ao propor relacionamento aberto. E então ela fez algo que me surpreendeu. Ela foi completamente honesta pela primeira vez em meses. Ela confessou que desde o começo já havia alguém. Um cara do trabalho dela que tinha demonstrado interesse. Ela tinha ficado lisonjeada com a atenção e tinha criado essa história de relacionamento aberto para poder ficar com ele sem culpa. Ela achava que eu ia aceitar quieto, talvez reclamar um pouco mais no fim das contas continuar ali sendo o marido fiel enquanto ela se divertia. Ela disse que tinha ficado com esse cara algumas vezes, mas que tinha percebido que não era nada demais. Que ele só queria algo casual e que ela tinha se iludido achando que havia algo mais. Que tinha sacrificado nosso casamento por uma fantasia idiota. E que quando viu que eu também estava saindo com outras pessoas, que eu estava sendo feliz sem ela, ela entrou em pânico. Percebeu que podia me perder de verdade. E que eu era a melhor coisa que já tinha acontecido na vida dela. Pessoal, comenta aí o que você acha dessa confissão. Será que foi sincera ou foi só mais uma tentativa de me manipular? Eu fiquei muito tempo pensando sobre isso. Por um lado, parecia que ela estava sendo genuína. Por outro, será que eu podia confiar em alguém que tinha me enganado daquele jeito? Pedi mais um tempo para pensar. Passei uma semana inteira refletindo sobre tudo. Sobre nossos 12 anos juntos. Sobre o que eu realmente queria da vida. Sobre se valia a pena tentar salvar aquele casamento ou se era melhor seguir em frente.
Conversei com amigos próximos. Li muito sobre o assunto. Tentei olhar a situação de todos os ângulos possíveis. E então eu tomei minha decisão. Chamei Marina para conversarmos. Disse que tinha pensado muito e que tinha chegado a uma conclusão. Ela estava visivelmente nervosa, as mãos tremendo, os olhos vermelhos. Eu disse que estava disposto a tentar reconstruir nosso casamento, mas com condições. Primeiro, o relacionamento estava fechado a partir daquele momento. Segundo, ela teria que ir para terapia individual comigo para terapia de casal. Terceiro, ela teria que ser completamente transparente comigo sobre tudo dali para frente. Celular aberto, redes sociais abertas, horários justificados, tudo. Eu sei que muita gente vai dizer que isso é exagero, que é controle demais. Mas depois de ser enganado e manipulado daquele jeito, eu precisava de garantias. Precisava de tempo para reconstruir a confiança. E eu deixei claro que se ela não aceitasse essas condições, então era melhor a gente se separar de vez. Ela aceitou tudo na hora. Disse que faria qualquer coisa para me reconquistar, que tinha aprendido a lição, que nunca mais ia fazer algo assim. Mas aí eu disse que tinha mais uma coisa. Que antes de fecharmos o relacionamento de novo, eu precisava de uma última semana para encerrar as coisas direito com a Juliana. Que ela merecia uma conversa honesta e um fechamento adequado, não ser simplesmente descartada porque minha esposa tinha mudado de ideia. Marina não gostou disso. Disse que era desrespeitoso, que se eu realmente quisesse voltar com ela eu deveria cortar contato imediatamente. Mas eu mantive minha posição. Disse que Juliana tinha sido nada além de respeitosa e compreensiva comigo, e que eu não ia tratá-la mal só para agradar Marina. Que se ela não aceitasse isso, então não tinha como a gente continuar. Com muita relutância, ela concordou. Mas deixou claro que queria que fosse só aquela semana e depois nunca mais. Encontrei com a Juliana alguns dias depois e contei tudo. Ela ficou triste, obviamente, porque realmente tinha se afeiçoado a mim. Mas ela entendeu. Disse que desde o começo sabia que eu era casado e que essa possibilidade sempre existiu. Agradeceu por eu ter sido honesto com ela. Desejou que meu casamento desse certo. Nos despedimos de forma amigável, sem mágoas. Foi difícil, não vou mentir. Porque naqueles 2 meses eu tinha criado uma conexão real com ela. E então comecei a reconstrução do meu casamento. Marina realmente entrou na terapia. A gente começou a terapia de casal também. Foram sessões difíceis, onde muita coisa foi dita, muitos sentimentos foram colocados para fora. A terapeuta nos ajudou a entender onde as coisas tinham dado errado, o que cada um de nós precisava mudar, como reconstruir a confiança. Não foi fácil. Teve muitas discussões. Teve dias em que eu queria desistir de tudo. Teve noites em que eu ficava acordado me perguntando se estava fazendo a coisa certa. Se não seria melhor ter seguido em frente, ter começado algo novo com alguém que me valorizasse desde o começo. Mas eu tinha feito um compromisso e queria dar uma chance real para aquilo funcionar. Marina mudou muito. Ela realmente parecia estar se esforçando. Estava mais presente, mais atenciosa, mais carinhosa. Cortou contato com o cara do trabalho dela, inclusive pediu transferência para outro departamento para não ter que encontrar com ele. Passou a dividir comigo todos os seus planos, onde ia, com quem, que horas voltava. Abriu mão de várias saídas para ficar em casa comigo. Realmente parecia estar comprometida em salvar nosso casamento. E aos poucos, as coisas foram melhorando. A gente voltou a ter conversas de verdade. Voltamos a rir juntos. Voltamos a fazer planos para o futuro. A intimidade foi voltando gradualmente. Não era mais igual ao que era antes, tinha uma camada de complicação que não existia, mas era algo novo que estávamos construindo juntos. Hoje, 6 meses depois de tudo isso, as coisas estão bem melhores. Não perfeitas, mas melhores. A confiança ainda não está completamente restaurada e talvez nunca esteja igual ao que era. Mas a gente está trabalhando nisso todos os dias. Marina mudou de verdade. Ela entendeu que quase perdeu algo valioso por causa de uma fantasia boba. E eu aprendi muito sobre mim mesmo, sobre meus limites, sobre o que estou disposto a aceitar ou não em um relacionamento. Tem gente que me pergunta se eu me arrependo de ter aceitado o relacionamento aberto. Sinceramente? Não. Porque se eu tivesse simplesmente recusado desde o começo, Marina provavelmente teria me traído pelas costas. Ou teria ficado infeliz e ressentida comigo pelo resto da vida. Ao aceitar, eu deixei que ela vivesse exatamente o que ela achava que queria. E ela descobriu na prática que não era nada daquilo. Foi a única forma dela entender o que realmente importava. Outras pessoas me perguntam se eu me arrependo de ter saído com a Juliana. Essa resposta é mais complicada. Por um lado, sim, porque complicou ainda mais as coisas. Por outro, não, porque me mostrou que eu merecia ser valorizado. Me mostrou que eu era capaz de ser desejado, de fazer alguém feliz, de ter uma conexão real com outra pessoa. E isso foi importante para minha autoestima depois de meses me sentindo invisível no meu próprio casamento. Alguns vão dizer que eu me vinguei da minha esposa. Que fiz tudo isso para machucá-la. Mas não foi isso. Eu simplesmente joguei o jogo que ela criou. Ela definiu as regras e eu apenas as segui. Se ela não gostou das consequências, talvez não devesse ter criado essa situação desde o começo.
Comenta aí embaixo se você acha que foi vingança ou apenas justiça. Olha, eu aprendi várias lições com essa história toda. Primeira lição, e nunca aceite ser tratado como segunda opção na sua própria vida. Se alguém não te valoriza, não fica ali implorando por atenção. Ou você exige respeito ou você vai embora. Segunda lição, em relacionamento aberto não funciona quando um dos dois não quer de verdade. Tem que ser algo que ambos desejam genuinamente, não uma imposição ou manipulação. Terceira lição, em ações tem consequências. Marina achou que podia fazer o que quisesse sem consequências, mas descobriu que o mundo não funciona assim. Quarta lição, e talvez a mais importante, conheça seu valor. Eu passei meses achando que tinha sorte de ter Marina, que eu tinha que aceitar qualquer coisa para não perdê-la. Mas quando comecei a me valorizar, quando percebi que eu também era uma pessoa interessante, inteligente, atraente, tudo mudou. Comecei a exigir o respeito que eu merecia. E isso fez toda a diferença. Hoje eu ainda estou casado com Marina. Ainda estamos na terapia, ainda estamos trabalhando nas nossas questões. Não sei se vamos ficar juntos para sempre. Talvez sim, talvez não. Mas se não der certo, não será porque eu não tentei. E se acabar, eu já sei que sou capaz de ser feliz sozinho ou com outra pessoa. Não preciso mais desse relacionamento para me sentir completo. E ironicamente, é justamente isso que está tornando nosso casamento mais forte agora. Quanto a Marina, ela aprendeu uma lição valiosa de uma forma muito dolorosa. Ela descobriu que a grama não é mais verde do outro lado. Ela descobriu que fantasias geralmente são melhores que a realidade. Ela descobriu que o marido que ela tinha em casa era muito mais valioso do que qualquer aventura temporária. Mas principalmente, ela descobriu que eu não sou capacho. Que eu tenho limites. E que se ela ultrapassar esses limites de novo, eu não vou mais estar ali. Olha, muita gente vai julgar essa história. Vão dizer que eu fiz errado, que deveria ter terminado logo, que deveria ter perdoado sem condições, que deveria ter feito isso ou aquilo. Mas no fim das contas, cada um sabe o que é melhor para si. Cada relacionamento é único. Cada situação é diferente. O que funcionou para mim pode não funcionar para você. Mas o importante é que você não aceite ser desrespeitado. Que você conheça seu valor. Que você estabeleça seus limites e os mantenha. Se você está passando por algo parecido, seja forte. Não aceite ser tratado como algo descartável. Você merece alguém que te escolha todos os dias, não alguém que fique em dúvida se você é suficiente. E se a pessoa que você ama não te valoriza, talvez seja a hora de amar alguém que valorize. Pode ser outra pessoa ou pode ser você mesmo. Mas não fica ali aceitando migalhas de afeto de alguém que deveria te dar o mundo. E olha, eu não estou aqui para dar sermão. Não sou nenhum guru de relacionamentos. Sou apenas um cara que passou por uma situação muito difícil e está aqui contando como foi. Cada um tira suas próprias conclusões. Mas eu espero que essa história tenha te feito pensar. Que tenha te mostrado que você não precisa aceitar desrespeito. Que tenha te dado coragem para estabelecer seus limites. Ou pelo menos que tenha te entretido por alguns minutos. Eu queria saber de você agora. Comenta aí embaixo. Você acha que eu fiz certo em aceitar o relacionamento aberto? Você teria feito diferente? Você acha que eu deveria ter perdoado Marina ou deveria ter terminado o casamento? Estou muito curioso para saber a opinião de vocês. E se você já passou por algo parecido, conta a sua história aí nos comentários. Vamos criar uma comunidade onde a gente possa discutir esses assuntos de forma madura e respeitosa. Antes de eu terminar esse vídeo, deixa eu te contar mais uma coisa. Há algumas semanas, Marina e eu estávamos jantando em um restaurante. Era um lugar que a gente costumava ir quando éramos namorados. A gente estava conversando, rindo, parecendo um casal normal. E de repente vi a Juliana entrando no restaurante com um cara. Ela me viu também. Trocamos um olhar rápido, um aceno discreto, e cada um voltou para sua própria vida. Marina percebeu e ficou tensa. Perguntou se eu sentia falta. Eu fui honesto. Disse que sentia falta da leveza daquele período, mas que não me arrependia da minha escolha. Que tinha escolhido o caminho mais difícil, mas que acreditava que era o certo para mim. Ela segurou minha mão e disse obrigada. E naquele momento eu soube que tinha tomado a decisão certa. Não necessariamente porque ia dar certo, mas porque era a decisão que eu conseguiria viver em paz. Então é isso, pessoal. Essa foi minha história. A história de como minha esposa quis me provocar com um relacionamento aberto e acabou surtando quando provoquei de volta. A história de como aprendi a me valorizar e a exigir respeito. A história de como um casamento quase acabou, mas está sendo reconstruído, um dia de cada vez. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like maroto aí embaixo, compartilha com seus amigos, e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Mas ó, se você realmente gostou dessa história e quer ver mais conteúdo assim, eu tenho um desafio para você. No próximo vídeo, eu vou contar uma história ainda mais insana. É sobre um cara que descobriu que a namorada estava grávida de outro e a reviravolta que aconteceu depois é de cair o queixo. Mas esse vídeo só vai sair se esse aqui chegar a 10 mil likes. Isso mesmo, 10 mil likes. Então depende de você. Você quer ver essa próxima história? Então bora espalhar esse vídeo, compartilhar com todo mundo, deixar aquele like e garantir que a gente bata a meta.
porque eu garanto que a próxima história vai te deixar de boca aberta do começo ao fim. E não esquece de ativar o sininho de notificações porque quando esse vídeo sair, você vai querer ser um dos primeiros a assistir. Confia em mim. Além disso, eu leio todos os comentários e sempre respondo vários. Então se você comentar sua opinião sobre essa história hoje, tem grandes chances de eu responder você pessoalmente. Vamos criar essa comunidade juntos. Um abraço, e até a próxima.